Você tem dificuldade para dormir ou acorda várias vezes durante a noite? E muitas das vezes, ao levantar, você sente que o seu corpo não está descansado? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema super importante e é algo muito sério, que são os distúrbios do sono. Vem comigo. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Florescer da Alma. Eu me chamo Kátia, sou terapeuta integrativa e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o distúrbio do sono, com foco principalmente na insônia. E é um assunto muito falado nos últimos tempos, né, pessoal? Até porque, segundo os estudos feitos pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, nós temos 72% dos brasileiros, eles sofrem com distúrbio do sono. E boa parte dessa população, né, desse índice, está relacionado com a insônia. Mas a gente tem outros dados tão importantes quanto, que traz para a gente uma reflexão. E chamo vocês para que a gente faça junto esta reflexão. Olha só, a Associação Brasileira do Sono, que é a ABS, ela estimou que 73 milhões de brasileiros sofrem ou enfrentam a questão da insônia. E parte desta população, 30% são crianças com menos de 5 anos. Olha isso. É algo para a gente realmente refletir e tentar entender o porquê que esse número vem crescendo, principalmente em relação às crianças, né? E mais um dado, só para a gente complementar, que vem da Organização Mundial de Saúde, ela diz que globalmente a insônia, ela afeta aproximadamente 45% da população mundial. É um número muito alto, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu faço aqui para cada um de vocês: como anda o seu sono? Vocês realmente estão tendo um sono reparador? Porque muitas das vezes a gente deita, a gente tem a percepção de ter dormido e a gente percebe que não estamos realmente com o nosso corpo físico e emocional e também mental descansados, né? Reequilibrado, vamos colocar assim. E por quê? Porque nós não tivemos um sono reparador. E isso acontece muito, tá, pessoal? E com a gravidade e o aumento das nossas dificuldades em relação a dormir bem, a gente vai se privando, né? Ou melhor, a privação do nosso sono, né? Ou do nosso dormir bem, ele vai trazer, obviamente, consequências graves para a nossa saúde, principalmente o aumento da ansiedade, da depressão. A gente pode falar de todos os problemas relacionados à parte cardiovascular, né, que vai trazer grandes benefícios também para a pessoa, e até mesmo comprometimento tanto da nossa memória quanto da nossa imunidade. Por quê? Porque a gente não está trabalhando, né, coisas que tecnicamente são simples para o nosso corpo, que seria a reposição o reequilíbrio de todo o nosso corpo durante uma jornada aí de atividades, né, da forma correta, para que ele realmente possa se sentir revigorado e sadio para uma nova jornada, né, para um novo processo. E quando a gente tem a ter uma gravidade ou uma constância no que eu chamo de sono não reparador ou sono ruim, as práticas em relação à nossa saúde tende só a aumentar cada vez mais. Então vai muito aí a nossa avaliação. E eu acredito sim, né, pessoal, que é muito importante que a gente tenha em mente que a gente precisa, em primeiro lugar, nos conhecer, né?
ter a percepção de que realmente a gente não está tendo esse sono reparador da forma que de fato ele deveria ser, né? Porque isso já é um grande passo. Tenham isso em mente, tá bem? O segundo grande ponto importante que eu acho que vai muito aí do nosso autoconhecimento, né, de uma avaliação conosco mesmo, está muito relacionado com a nossa rotina, né? O que eu estou fazendo e de que forma eu estou fazendo que está prejudicando o meu sono. Então, assim, estou tendo uma alimentação adequada, a minha alimentação ela está sendo de forma saudável e equilibrada, ou de noite eu estou comendo quantidades e quantidades de alimento sem ter essa percepção de que eu preciso, né? O meu corpo ele tem como função fazer a digestão desse alimento ou de todos esses alimentos que eu consumi. E para isso ele vai trabalhar muito mais do que deveria, entende? Então esta já é a minha primeira percepção. Uma outra coisa que a gente precisa avaliar, né? Estamos fazendo atividade física em horários adequados ou nem estamos fazendo? Então, tudo isso traz prejuízo para o nosso sono, tá? Estou fazendo o consumo, né, de coisas que vão estimular, né, por exemplo, a utilização excessiva de cafés. Gente, eu sou apaixonada por café, né? E eu demorei um pouco para descobrir que, apesar dele ser maravilhoso, né? De novo, porque eu sou apaixonada por café. E eu demorei muito para perceber o tanto que ele estava me fazendo mal, porque eu tinha um consumo muito grande, inclusive à noite. E isso realmente prejudicava muito o meu sono. E estudos trazem essas informações, né? Cientificamente, o uso de produtos, tanto alimentos quanto bebidas, que são estimulantes, eles vão comprometer sim o nosso sono. Então a gente tem que reavaliar isso. Estou fazendo muito uso disso? Vamos diminuir, pelo menos durante um período, né? Que é o próximo, perto ao meu período de descanso, né? Então a gente tem que diminuir um pouco esses estimuladores, vamos colocar assim, tá? Gente, atitudes simples, fáceis, que se a gente tomar como uma percepção do que estamos realmente fazendo com o nosso próprio corpo todos os dias, a gente vai mudar muito e vai melhorar muito a qualidade do nosso sono, percebe? Então, assim, a primeira parte, eu acho, principal é a reflexão. Vamos pensar nisso, tá bom? Lógico que a gente tem outros grandes aliados para nos ajudar em relação ao nosso sono, né? Não somente as nossas atitudes, que ela faz parte desse contexto todo, né, que eu tenho que ter, a gente pode tomar ações que vai nos favorecer, né? Dentro do mundo das terapias alternativas ou das terapias integrativas, a gente tem diversas funções que eu posso aplicar dentro de casa comigo mesma, que já vai me ajudar. Vou dar algumas dicas para vocês super legais. A primeira é a gente se desconectar, lembra? Se desconectar. Pelo menos 1h30 antes do nosso sono, gente, não é pedir muito, né? Se possível um pouco mais, mas se não der, que seja assim, né? A gente já vai ter uma grande mudança em questão daquilo que está nos nossos pensamentos. A gente vai estar com a nossa forma de pensar um pouco mais serena, menos agitada, né? Porque esse mundo, né, das tecnologias, eles estimulam, eles trazem um estímulo para nós, é igual o café, entende? Então a gente precisa tirar ele do nosso cardápio, principalmente noturno, né? Pelo menos em algumas horas antes do nosso sono, tá bom? Outra coisa que eu indico que tá super certo, a gente ter o nosso momento para trabalhar a nossa respiração consciente. Também já falei isso para vocês. Gente, a respiração consciente, ela me ajuda muito a eu trabalhar a diminuição dos meus pensamentos e a organizar, né, os meus sentimentos. Então, eu vou conseguir me aquietar, né?
quando eu faço essa prática da respiração consciente, que é super simples, né? Já conversei com vocês sobre, né? A gente consegue aquietar os nossos pensamentos e o nosso corpo físico também, porque a gente desacelera. Então vamos pôr em prática, bem simples. Na hora de deitar, vá para o seu quarto, tenha o seu minuto de calmaria e faça a prática da respiração consciente. Você vai ver que na terceira você já vai estar quase contando carneirinhos, é bem isso, tá bom? Ajuda muito, tá? Outra dica muito legal, e isso vale também para as crianças, tá, gente? Que é a redução de telas, a diminuição das luzes brancas dentro do nosso ambiente. Durante a homoterapia também funciona para ajudar a relaxar, né? Então, pegue ali o seu difusor, coloque na sua sala e deixe por um tempo com óleo essencial de lavanda ou de camomila, que já vai ajudar muito a você já começar a fazer esse trabalho de diminuição do seu estresse e relaxamento, tá bom? A massagem, não posso deixar de falar, que é outra técnica que ajuda muito. Gente, a massagem nos pés, né? Use os óleos essenciais casado com os cremes, somente cremes, o que você quiser e o que você tiver, né? Vai lá, depois do seu banho, na hora do seu momento de relaxamento e de descanso, pegue, coloque um pouco de creme nas suas mãos e passe sobre os seus pés, né? Massageando do jeito que você faz, está perfeito. Não existe técnica, existe o fazer, o cuidado com você. E isso já faz uma baita diferença e vai te deixar relaxado, vai te deixar mais tranquilo, vai mexer com os seus pensamentos, porque você vai aliviar a tensão do dia com as massagens e vai aquietar, né, aquela coisa de o que eu tenho para fazer amanhã, porque este é o seu momento de encontro com você. É mágico? Faça. Para as crianças também o resultado é perfeito, né? Vai ajudar muito a ter um sono mais tranquilo e importante, reparador, tá? Lógico que eu não posso deixar de falar das técnicas terapêuticas que a gente pode também estar atrelando fora de casa, junto com profissionais que vêm te trazendo essas oportunidades, utilizando as melhores técnicas, seja do autoconhecimento, olha gente, vamos pensar no que eu estou dizendo agora, seja também com as técnicas que a gente tem para prover o relaxamento e ajudar no reequilíbrio do nosso sono, tá? A auriculoterapia neurofisiológica, ela é muito legal para isso, né? Porque eu tenho pontos específicos dentro da nossa região auricular que vai me ajudar muito na diminuição do nosso estresse, da nossa ansiedade, e eu também vou conseguir fazer a regulação do sono, tá? Mas também temos as outras técnicas que eu já coloquei para vocês que a gente pode praticar e fazer dentro de casa. Então, vamos pôr em prática, porque lembra, a privação do sono, ela está literalmente ligado com o aumento da ansiedade e da depressão, dos problemas cardiovasculares e principalmente no comprometimento da nossa memória e da nossa imunidade. Então, a gente pode mudar isso e a gente tem condições de mudar isso. Então, eu te convido para você pôr essas práticas no seu dia a dia, fazendo de forma simples, mas olhando mais para o seu corpo, para o seu sono e trabalhando melhor. Lógico, essas questões vocês vão ter noites maravilhosas, né? Porque dormir bem é viver bem. Pense nisso, tá? Gente, um grande beijo no coração de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!